Bom dia, 30 de abril de 2026, espero que você esteja bem, que bem esteja a sua casa. E foi-se embora abril, minha gente. E já vem maio e já vem a metade do ano de novo. Que beleza. Vamos compartilhar a palavra hoje que está lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 1. Paulo falando, né? Bendito seja o Deus, no 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Amém? Então, eu fico pensando muito nisso, né? A respeito da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus, da vivência da palavra de Deus. Se é útil você compartilhar as experiências que você passou. E vocês sabem que eu gosto de fazer isso. Eu acho que é útil e eu acho que é necessário. Porque uma vez que eu andei por um caminho, e naquele caminho havia um buraco, e eu pisei, e levei aquele tombo que partiu o nariz no chão, é uma demonstração de amor eu dizer para vocês assim, gente, quando forem por aquele caminho, vocês prestem atenção, porque tem um buraco lá. Ou não vão por esse caminho, ou prestem atenção para não pisar no buraco. Porque se vocês forem por lá, tem um buraco e vocês vão cair igual eu caí. Da mesma forma, se eu passei por um caminho, e nesse caminho tinha uma macieira, e a macieira estava carregada de maçãs lindas e saborosas, é uma demonstração de amor também. Eu dizer para vocês, gente, quando forem por aquele caminho, não esqueçam de olhar à direita e passar por ali, porque tem uma macieira com maçãs maravilhosas. E vocês vão se dar bem. Então eu acho que tanto uma coisa quanto a outra, quando feitas com amor, né? Porque o amor que é o vínculo da perfeição. Quando elas são feitas com amor, elas podem dar certo. Eu já contei para vocês que um dos poucos conselhos que eu ganhei na minha vida, assim, que eu lembro sempre, foi de um amigo meu que era maçom, que era amigo do pai, que não tinha nada de crente, de praticante da palavra de Deus que eu lembre. E num dia, quando eu tinha 18 anos, eu estava desanimado porque o dinheiro estava curto, eu estava trabalhando aqui, viajava todo dia para Ponta Grossa, saía daqui às 4, ia para Ponta Grossa, uma estrada ruim, que Deus o livre. Assistia a aula, voltava, chegava em Guarapuava meia-noite, 1 hora, todo dia aquele risco da estrada e aquele cansaço, né? E eu com a vontade de largar a mão de fazer aquela faculdade, e o cara falou para mim assim, Marquinho, não pare com a faculdade. Se você parar, o tempo vai passar. E se você fizer, o tempo vai passar igual. Eu não parei, eu tô aqui. E não esqueci do conselho dado por aquele cara há 40 anos atrás, né? Então eu acho que isso é uma demonstração de amor. Você falar das agruras que você passou, das tribulações, como que Deus me consolou nas minhas tribulações e como que eu posso consolar vocês nas tribulações que vocês estão passando, para que vocês também tenham força e possam esperar em Deus a respeito disso. Porque o que deu certo para mim pode não dar certo para vocês, mas pode dar certo para vocês. E o que deu errado para mim pode também não dar errado para vocês, mas pode dar. Então é legal contar as experiências, né? Adianta chegar e ler uma palavra linda aqui da Bíblia e vocês olharem, putz, Marco, mas nós, né, que nem eu, meu amigo Giovanni lá, que sempre tá curtindo os negócios, assim, nós andávamos lá no Nunes, lá, tomando cada porretaço, eu via você lá. Então adianta dizer assim, não, porque nós, os santos, viu, nós estamos tentando mudar de vida e agir corretamente hoje, né? Hoje eu tento ser honesto, tento ser um pai legal, um marido legal, um profissional bacana, me dedicar e tal, né? Faço alguns anos, mas não foi sempre assim. A vida foi muito louca. Então não adianta a gente dizer assim, porque eu não tenho problema, a gente tem tido tribulações. Como diz Paulo. Paulo diz assim, as aflições de Cristo são abundantes em nós. Tá?
Mas a consolação de Cristo também. Então a gente tem que ensinar assim. Se eu sou tribulado e Deus me consola, tem que dizer, você que está em tribulação aí, Deus vai te consolar. Para quê? Para que nós todos possamos seguir um caminho, que é o caminho de Jesus Cristo, que nós todos possamos buscar alcançar a estatura do varão perfeito, né? Que é o sarrafo de Cristo, que nós não vamos alcançar, mas é o alvo, né? Vamos chegar o mais perto que a gente conseguir. E que nós possamos todos, no fim, sermos salvos, nós e as nossas casas, para você poder um dia dizer assim, olha, teve muita coisa na minha ascendência, muita coisa esquisita que aconteceu e tal, mas eu pude trazer alguma mudança de rumo para toda a história minha e da minha família. E que a minha descendência e a tua descendência sejam descendências benditas na terra por causa da misericórdia de Deus e por causa da nossa conduta, por causa da nossa disposição de mudar, por causa da nossa disposição de fazer o que é correto. Amém? Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai querido, eu agradeço muito pela minha vida, pela minha família, pela vida e pela família desse meu irmão que está ouvindo aqui hoje. Eu peço que o Senhor, que nos consola em toda a nossa tribulação, esteja visitando o meu coração, o coração dos meus familiares, o coração desse meu irmão que está ouvindo e de toda a sua família, para que nós possamos ser consolados nas nossas tribulações. Se as tribulações têm que vir, Senhor, e elas virão, que o consolo venha do Senhor para cada um de nós, e que nós possamos, Senhor, fazer diferença nesse mundo e anunciar a tua palavra para todos aqueles que tiverem tribulação, porque é assim que as coisas devem funcionar nas nossas vidas. Quando estivermos atribulados, o Senhor nos livra e nos consola, para que nós possamos consolar os outros também, em nome de Jesus. Amém? Tenha um dia excelente para você e para toda a sua casa.